Que bênção, né? Então pega aí a sua Bíblia e vamos declarar. Diga assim comigo, com toda a fé que tem aí no seu coração: eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Hoje eu vou ouvir a palavra de Deus. A minha mente está alerta, meu coração receptivo. Eu jamais serei o mesmo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre mentalidade de filho. A maioria das pessoas não tem mentalidade de filho, tem mentalidade de servo, tem mentalidade de escravo. Assim como Israel, quando estava subjugado pelos egípcios e Faraó, eles se viam como escravos e não como filhos de Israel. Interessante é que Faraó se referia a eles como meus escravos, e Deus se referia a eles como filhos. Vamos começar uma leitura bíblica. Diz assim: ao aproximar-se Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor, dizendo a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz? Seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Olha só a mentalidade desse povo. Antes é melhor ser escravo. Nós não podemos falar nunca um negócio desse. Mesmo que você esteja diante de um mar vermelho, mas você está também diante de Deus. Então olha só, o povo naquele dia, quando fugia do Egito, ficou dividido. E agora, quem somos nós? Somos escravos ou somos filhos? Quando você descobre que é filho, tudo muda na sua vida. Muda o seu jeito de falar, muda o seu comportamento, muda a sua maneira de escolher, olhar para o futuro e para si mesmo. Mas deixa eu falar uma coisa aqui importante para todos vocês. Satanás, o nosso adversário, ele quer manter você com mentalidade de escravo. É do interesse do inimigo que nenhum de nós aqui acorde para a realidade de que nós não somos escravos, nós somos filhos. O inimigo quer manter você lá no passado. É interessante como que o diabo, ele fala do nosso passado. Como que o inimigo tem interesse no que aconteceu na sua vida. Sabia que Deus, ele não está nem aí para o que aconteceu com você no passado? Não, Deus não tem interesse nessas coisas. Já o diabo tem. Por que o diabo tem? Para jogar na sua cara todo dia de que você é escravo, de que você não tem valor, de que as pessoas não podem confiar em você, de que você nunca vai ser ninguém na vida. Faraó achava que os hebreus ainda lhe pertenciam, porque na saída do povo hebreu do Egito ficou aquela história. Ele deixava o povo ir, depois se arrependia. Pela primeira vez, durante 10 vezes ele liberava e se arrependia. Ou seja, ele estava em dúvida se eles ainda lhe pertenciam, e o povo também. Eu quero dizer para você, nessa noite, você que nos assiste de casa, você que nos ouve no podcast, você tem que aprender a declarar quem você é para Faraó.
Você precisa aprender a declarar quem você é para o inimigo. É como se o povo hebreu dissesse lá para Faraó, né? Não sou mais seu escravo. Cristo me fez livre. Posso ter cometido todas as coisas no meu passado, mas o sangue de Jesus me purificou de todos eles. E hoje eu fui amado, hoje eu fui escolhido, hoje eu sou propriedade exclusiva de Deus. E nada e nem ninguém pode mudar esse fato. Então, meu irmão, minha irmã, tudo depende da sua mentalidade. Por exemplo, você não é um doente tentando ficar bom. Você não é uma pessoa doente tentando ficar bom. Você é uma pessoa sadia que está lutando contra uma doença. Essa é a forma correta de pensar. Diga assim: eu não sou doente. Eu sou uma pessoa sadia que estou lutando contra uma doença. Você não é um viciado, dependente, que quer ficar livre de um vício, de um pecado, de um mau hábito. Você já é livre e que está agora superando dia após dia determinado vício, fraqueza ou transtorno, seja ele qual for, mas você já é livre. Você já é livre. Outra coisa, você não é um pobre em busca de prosperidade, não. Você é próspero e está lutando contra a mentalidade de pobreza. Essa é a nossa verdadeira identidade. Essa é a forma como você deve se enxergar. Isso é ter mentalidade de filho. Quem tem mentalidade de servo está sempre com a mentalidade também de escassez, de insegurança. Mas quem é filho não passa por essas coisas. Então, o povo de Israel, naquela ocasião lá que eu citei dos egípcios, passou pelo Mar Vermelho com os pés enxutos. Foi ou não foi? Mas Faraó e os seus cavaleiros, quando tentaram também atravessar o Mar Vermelho, a Bíblia diz que eles foram cobertos pelas ondas e todos morreram no fundo do mar. Então presta atenção aqui, que eu vou falar para você. Deus, Ele não está apenas livrando você da escravidão, Ele está matando também o seu inimigo. E essa faz a grande diferença. Deus está eliminando o inimigo. Igualmente, Deus, Ele não está apenas livrando você de um vício, livrando você de uma doença, livrando você de culpa, depressão. Ele está, na verdade, anulando os inimigos que se levantam contra você. O que aconteceu com o opressor do povo hebreu? Morreu. O que aconteceu com o Faraó? Foi anulado. Ele não tinha mais poder algum sobre eles. Não teria mais aquela história de que, me arrependi, agora vocês são meus escravos de novo. Acabou, não tem mais inimigo. Deus não só tirou o povo de Israel da escravidão, como Deus anulou o poder do opressor. Então não tinha mais como eles serem recapturados. Eles estavam verdadeiramente livres. Amém, irmãos? Por quê? Porque Deus faz a obra por completo. Quando os israelitas, eles chegaram perto da terra prometida, lá vem eles de novo. Eles descobriram, alguém chegou lá e disse que aquela terra prometida estava habitada por gigantes. Vamos lá, irmãos? Eles disseram a Moisés: somos como gafanhotos perto deles, queremos voltar para o Egito, queremos voltar para a escravidão. Olha o que a Bíblia diz em Números 13. Disseram eles: não podemos atacar aquele povo, ele é mais forte do que nós. E espalharam
entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Presta atenção aqui mais uma vez. Mesmo atravessando o Mar Vermelho e se livrando da escravidão e do opressor, eles ainda voltaram com a mentalidade de escravos. Eles ainda tinham dentro deles o Egito. Aquela história. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Assim também acontece com muito crente. Sai do mundo, mas o mundo não sai dele. Ele é liberto, mas ainda permanece mentalmente escravo. Chega, meu irmão. Chega, minha irmã. Você é livre. Você é verdadeiramente livre. Desenvolva essa mentalidade de filha, de filho de Deus. Faço aqui uma relação entre graça e lei. Quem tem mentalidade de escravo vive debaixo da lei. Agora, quem é filho vive debaixo da graça. Romanos capítulo 12, verso 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você precisa permitir que o Senhor ative dentro do seu cérebro, do seu coração, essa nova mentalidade. Qual mentalidade, pastor? Mentalidade de filho. Pede a Deus isso. Deus, ativa dentro de mim essa mentalidade de filho. Porque mentalidade de pobreza é também mentalidade de escravidão, de mediocridade. Quando você tem uma mentalidade de escravo, você não tem como desfrutar das bênçãos de Deus, da herança, porque escravo não tem herança, filho tem. Então Deus tem recursos, Deus tem promoções, Deus tem uma nova vida, Deus tem um sonho, novos planos, tudo preparado e devidamente planejado para você desfrutar. É bom lembrar que a geração que saiu do Egito, aquela geração não pôde ocupar a terra prometida, e sim os filhos deles. Apenas Josué e Calebe é que entraram na terra de Canaã. Interessante foi que quando o povo hebreu saiu do Egito, Deus fez com que os egípcios dessem, não sei se foi voluntária ou na base da pressão mesmo, todo o ouro, joias e vestes finas para o povo hebreu. Por que Deus fez isso? Primeiro, porque era para restituir 400 anos de trabalho que eles trabalharam e não receberam nada. Nenhum hebreu saiu do Egito de bolsos vazios. Agora, outra coisa também é que Deus queria que aquela geração do deserto, quando se olhasse no espelho, não se vissem como escravos, mas se vissem como filhos. Eu imagino aquela mãe hebreia colocando um cordão de ouro no pescoço da sua filhinha, aquela roupa egípcia no seu filho. Eles entraram no Egito com vestes de gente rica. Eles entraram no Egito com joias, com ouro, uma nova mentalidade. Eles não se viam mais, os filhos, não se viam como escravos, eles se viam como filhos, herdeiros, donos daquela terra que eles estavam possuindo. Lembra também quando o filho pródigo voltou para casa, o pai fez questão de colocar um anel de ouro no dedo dele. Deus é assim, irmão. Deus faz de propósito. Nossos pais na fé nos ajudaram a chegar até aqui, mas Deus chamou essa geração da igreja para exceder aquilo que os nossos pais
fizeram e conquistar tudo o que os nossos pais na fé não conquistaram, nós vamos conquistar nessa geração. E os nossos filhos vão conquistar aquilo que nós não conseguiremos por falta de tempo. Mas o Senhor tem promessa em todas as gerações dos seus discípulos. A promessa de Deus era, Deuteronômio capítulo 6, acompanhe comigo. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, terra com grandes e boas cidades, que vocês não construíram, casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado, não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ou seja, essa mentalidade de escravidão, ela sempre visita o povo. Às vezes você passa por uma experiência de vitória, glória a Deus, você venceu, prosperou, está hoje morando bem, comendo maravilhosamente bem, fazendo o que você desejou a vida inteira, que os seus pais não tiveram essa chance. Mas uma hora ou outra, quem é que vem te visitar? A mentalidade de escravidão, de novo. Por isso nós estamos alertando a igreja aqui, a manter intencionalmente essa ideia fixa na sua mente, no seu coração, de que nós não somos e nunca mais seremos escravos de ninguém. Nós só ajoelhamos diante de uma só pessoa, o nosso Deus. Quando o técnico do ar-condicionado, por exemplo, vai lá na sua casa, no seu apartamento para fazer um serviço, ele chega, ele toca a campainha, não é assim? Ele se identifica lá na portaria. Quando ele chega, ele tira o sapato, ele pede para entrar, né, determinado cômodo e por aí vai. Aí de repente chega o filho. O filho já passa direto na portaria, porque não precisa se identificar. Não toca a campainha, porque já é de casa. Chega, abre a geladeira a hora que quer, anda dentro da casa a hora que quer, não precisa pedir licença e nem permissão para ninguém. Vocês estão entendendo a diferença entre mentalidade de servo e mentalidade de filho? Então quando você vai orar, tem muita gente que tem que se corrigir. Quando vai orar para Deus, é como se estivesse falando com o patrão. É como se estivesse falando com uma entidade distante e longínqua. Não, Jesus ensinou a orar assim: Pai nosso que está nos céus. Você tem que falar com Deus como Pai. Como Pai. O filho não chega lá na casa do pai e fala assim: ó grande provedor dessa casa, poderia me adiantar alguns valores? Não, o filho não faz assim. O filho chega no pai, lá em casa, por exemplo, eles falam assim: ei Rick, me dá uma grana aí. É assim. É assim que você tem que ser com Deus também. É assim que a gente fala com Deus, sem cerimônia. Quem tem cerimônia é servo. Amém, irmãos? Quem é filho, fala com amor, com respeito, com dedicação, mas fala como pai. Vou falar sobre a história do filho pródigo. Quando ele estava lá no fundo do poço, o que ele disse? Lucas 15, 19. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Olha aí a mentalidade de servo, de escravo, de novo, visitando a mente do filho. Por causa dos erros cometidos, ele passou a ter mentalidade de escravo, perdeu a mentalidade de filho. Mas olha uma coisa, que nada do que você venha fazer ou cometer vai fazer com que você deixe de ser filho de Deus. O inimigo o tempo todo te desqualificar diante do Pai, lembrando dos pecados que você cometeu, fazendo você sentir-se culpado, que não vale mais a pena, que você não é mais digno de confiança. Não acredite nessas mentiras.
Tudo mentira. Na verdade, tudo mentira. O diabo, como vocês sabem, é o pai da mentira. Você não vai se tornar filho tendo um bom comportamento diante de Deus. Você já é filho, independente do seu comportamento. Filho é filho. Filho é filho. É amado pelo pai e pela mãe. Você nasceu de novo, lembra? Você nasceu numa nova família, a família de Deus. Você se tornou filho. Então, em nome de Jesus, nunca se desqualifique diante de Deus. Igual esse jovem fez: já não sou digno, Senhor, de ser chamado teu filho, quero agora ser escravo do Senhor. Que escravo, que nada. O pai falou para ele: vem cá, meu filho. Deu um abraço bem gostoso nele, embora ele estivesse todo fedido. Mas o pai pegou do jeito que ele estava, abraçou, mandou dar um banho bem dado nele, um perfume bem cheiroso, botou um anel no dedo e mandou fazer uma festa. Matem o novilho cevado, porque esse meu filho, que estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, essa é a atmosfera da casa de Deus. É a reunião dos filhos de Deus, é a reunião dos herdeiros de Deus. Aqui você é, como eu, filho, participante e herdeiro de todas as coisas que Deus tem para os seus. Quando Deus chamou Gideão, lá no Velho Testamento, no livro de Juízes, é engraçado que Gideão também tinha uma mentalidade de escravidão. O Senhor voltou-se para ele e disse assim, lá em Juízes capítulo 6: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está o enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como eu posso livrar Israel? O meu clã, ou a minha família, é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Olha só a mentalidade de novo aqui. A minha família é a mais pobre de Manassés, e da minha família, dos mais pobres, eu sou o mais pobre. Aí acabou, né, gente? Como é que Deus pode usar uma pessoa dessa? Mas olha o que Deus diz: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E 2 capítulos depois, no capítulo 8 de Juízes, os inimigos derrotados reconheceram que Gideão era filho do rei. Olha só aqui, lê comigo. Depois disse Zeba e Salmuna: que homens eram os que mataste em Tabor? Responderam: como tu és, assim eram eles. Cada um se assemelhava a filho de rei. Gideão disse que ele era pobre, mas Deus disse: não, você não é pobre, você é filho de rei. Ele disse: eu não tenho condições. Deus falou assim: eu serei contigo e você vai derrotar todos os midianitas como se fosse um só homem. Igreja, o Senhor está nessa noite nos alertando para nós mudarmos a nossa maneira de pensar acerca de nós mesmos e acerca de Deus. Você não consegue, muitas vezes, as coisas nesse mundo, conquistar isso ou aquilo, não é porque você é incapaz, não é porque você é desqualificado, não é porque Deus não quer, é porque você tem mentalidade de escravo, é porque você ainda não se libertou dessa mentalidade de servo. Mas hoje, Deus quer começar um processo de libertação na sua mente, para que você olhe no espelho e veja ali um príncipe do Senhor, uma princesa de Deus, um filho
do Deus Altíssimo. Se você deixar essa mentalidade de servo e escolher, porque é uma questão de escolha, ter uma mentalidade de filho, eu creio e declaro que Deus fará de você um novo homem, uma nova mulher, segundo a vontade dEle, segundo o seu coração, sem barreiras, sem limitações. Deus vai te capacitar de uma forma tão extraordinária que você vai se assustar consigo mesmo, de que você não vai acreditar que é você que está desempenhando essa tarefa, essa função, que você não vai nem acreditar que é você que chegou na posição onde você está agora. Ou seja, você precisa escolher, pensar da forma correta e ser a pessoa certa, a pessoa que Deus te criou para ser. Quem crê, diga amém.